Olá, tá começando mais um programa Mergulhando na Palavra aqui no Bola TV, dando sequência a assuntos bíblicos que a gente vem falamos já nos programas anteriores sobre Gênesis, né, a criação, tudo mais. Agora a gente vai falar um pouquinho no programa de hoje sobre Êxodo, sobre o livro de Êxodo, sobre um pouco da história, né, do povo hebreu, o livro de Êxodo que marca a nação de Israel, né, o surgimento da nação de Israel como um povo e uma nação. Então a gente vai também ter algumas perguntas aí dos nossos internautas, a galera vai mandando as perguntas pela internet e você vai sempre podendo participar também. Hoje comigo aqui, Pastor Du, tudo bom, pastor? Tudo bem, Bruno? Prazer estar aqui. Prazer novamente. Pastor Daniel Lopes também. Valeu, Bruno. Prazer imenso estar com vocês aí. Legal. Então vamos lá, porque o que a gente pode começar falando sobre Êxodo, né? A gente teve recentemente o filme Êxodo, né? É um assunto que voltou à tona não só para os cristãos e nem para os judeus, mas também para todo mundo falando sobre Êxodo. Teve um filme aí na televisão, inclusive muitos cristãos achavam que ia retratar de forma fiel, né, o livro de Êxodo. Então não dava para também a gente ter essa expectativa que Hollywood ia fazer isso também de uma forma fiel à palavra, né? Ia dar de bandeja assim, uma evangelização tão completa. Então eles inventaram bastante coisa e também a gente tem na nossa companhia de teatro da sede também a peça Caminho do Sol, falando sobre o livro de Êxodo também, né? Muito legal, acesse aí, procure informações sobre Caminho do Sol, vai rolar DVD e tudo mais em breve também para o pessoal adquirir, mas fica o jabá aí, viu, Fran? O que a gente pode começar por onde para falar sobre Êxodo? É o livro que mostra que Israel é um povo amado e que mais que isso, Deus queria fazer de Israel uma nação também, um povo separado para ser esse modelo para toda a humanidade? Ali acho que é mais um recomeço, né? O Êxodo é um recomeço. Deus já tinha separado eles para ser esse povo, sacerdote sobre o mundo, né? E aí, por causa das suas falhas e todas essas coisas, né, muitas coisas aconteceu, ali Deus está dando um novo começo para eles. E aí, tratando da essência, da dependência, de se relacionar, de ser fiel, de tirar todas as coisas ali que estavam desagradando o coração de Deus. Então o Êxodo realmente é um grande tratar de Deus para que eles voltem a ser esse povo com identidade, né? Eu gosto muito de ir pelos nomes, né? De dar uma desvendada no original, né? O Êxodo é um nome grego, né? Depois foi dado quando a Bíblia foi traduzida para grego na Septuaginta, né? Êxodo significa caminho para fora, né? De ex, que é para fora, e rodós, que é caminho. Então é um caminho para fora literalmente, né? Saindo do Egito, mas um caminho para fora espiritual também, saindo do pecado e Deus forjando um novo caráter naquele povo que estava acostumado a ter um dia a dia de escravo, né? E Deus fala que estava criando ali reis e sacerdotes, né? Então Deus está tirando eles do pecado, tirando do Egito, da casa da servidão, mas forjando um caráter também. E caráter tem a ver com o nome original do livro, que o texto começa, esses são os nomes dos filhos de Israel, né? E nomes em hebraico é Shemot, e esse é o nome original do livro, né? E o curioso é que nome em hebraico é Shem, no singular, ele tem a ver com a ideia de caráter, porque até em Provérbios a Bíblia fala assim, mais vale um bom nome do que as muitas riquezas, né? Um bom nome no sentido de uma boa reputação, um bom caráter. Então, quando eu olho o nome do livro, Os Nomes, né, que é o nome original desse livro, eu penso assim, os caráteres, né? Deus forjando um povo com um caráter diferente. Não com o caráter do escravo, mas com o caráter de líderes e reis, porque é um povo que foi chamado para ser cabeça e não cauda, né? Então Deus está criando um povo, criando um caráter e tirando para fora do pecado para viver no sobrenatural de Deus. Muito legal. Bom, já vamos para algumas perguntas, porque várias têm sobre esse assunto. Nenhuma pergunta, isso que é interessante a gente sempre reforçar, você que tem perguntas, dúvidas, participe com a gente, porque nenhuma pergunta ela é absurda, né? Às vezes nas perguntas que parecem mais simples ou mais indelicadas é que estão os grandes segredos e a gente está aqui realmente para atender isso também, para deixar claro, né, o que a palavra de Deus fala, para sanar as dúvidas. Então chegou uma, por exemplo, que chegou para nós aqui. Quem somos nós perto de Moisés? Moisés é a figura principal do livro, né, de Êxodo. Quem somos nós perto de Moisés se ele também não pôde nem entrar na terra prometida? Então tem essa dúvida, por que Moisés não pôde entrar na terra prometida e quem somos nós perto de Moisés?
Quem quer Tem um começar? negócio de a quem muito é dado, muito lhe será cobrado, né? Isso é um princípio bíblico. E Moisés, como líder ali que estava na frente, ele deu um mau exemplo lá na rocha. Deus fala, diga a rocha para que ordene a rocha que saia água. Ele dá ali uma cacetada. Deus fala para ele tocar, né? Ele bate na rocha e dá um mau exemplo ali. Isso porque a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, né? Se fosse o mais estressado, ele já tinha ficado cabelo branco, assim, igual eu fiquei, né? Então, essa desobediência pública dele precisou de uma repreensão pública também para que o povo entendesse que até os líderes precisam obedecer e, pelo contrário até, os líderes são os primeiros que precisam obedecer. Mas Moisés entrou na Terra Prometida assim depois na Transfiguração, né? Quando Jesus transfigurou, ele apareceu lá. Então, É verdade, tem isso. num piscar de olhos, ele estava no céu. Depois, quando ele piscou, Deus falou, vamos lá embaixo visitar meu filho, que ele está fazendo um trabalho legal lá. Mas aí falou, vamos embora. Aí entrou lá na Terra. A pessoa se compara, né? Quem sou eu? Se Moisés, que é Moisés, não entrou, né? A questão é, Moisés não tinha o Espírito Santo de Deus, né? Ou ele não tinha da mesma forma que nós temos pela liberação da graça de Jesus Cristo nas nossas vidas. Outra coisa, o Daniel falou, né? Ele era ali uma pessoa para dar exemplo em tudo. Então, se Deus ele começa a mostrar uma tolerância aos erros de Moisés ali, aquele povo ia entrar na Terra Prometida comprometido, porque eles já tinham um padrão a ser seguido ali. E se eles percebem que Deus é tolerante aos erros, aos pecados, já de qualquer jeito, eles iam entrar num novo tempo totalmente comprometidos ali. Então, o Daniel falou, né, como a palavra nos diz, né, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, Moisés, você tem uma grande responsabilidade, e a maior delas é dar exemplo para esse povo. Então, você deu uma falha ali, eu vou precisar te corrigir. Não perdeu a salvação, não perdeu a graça de Deus, não perdeu o amor de Deus sobre a vida dele. Vamos falar, agora, daqui para frente você não vai mais. Daqui para frente eu recolho, você vai ficar comigo aqui, né? E quem não quer isso é promovido dessa forma tão poderosa, né? Então, as pessoas não precisam ficar com medo, porque isso é uma ideia que causa desânimo. Quando a pessoa fala assim, tal pastor ali, né? Pô, o cara era uma bênção e ele caiu. Pô, se ele caiu, se ele que era o cara, usando a desculpa de Davi, né? Pô, se Davi caiu, né? Então quem sou eu? Isso é uma mentira que está no coração das pessoas para que elas venham dizer assim, cara, se eles não conseguiram, você também não vai conseguir, né? Então por isso que a gente tem sobre as nossas vidas o Espírito Santo de Deus, que a palavra em algumas traduções fala que é o Consolador, mas ela é muito mais que o Consolador. Em outras traduções você vai ver o Capacitador, né, o Ajudador. Então todas essas coisas, a gente não faz nada por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então você é capaz de chegar lá, você é capaz de conseguir todas essas coisas. Sem Legal. falar que a morte dele é super misteriosa, né? Porque lá no livro de Judas, que é um livrinho pequenininho antes do Apocalipse, a Bíblia diz que houve um conflito espiritual entre o arcanjo Miguel e Satanás. Satanás quis tomar o corpo de Moisés e o arcanjo Miguel lutou com ele pelo corpo. E esse corpo muito provavelmente foi levado por Deus e a Bíblia diz que Deus o sepultou. Então você imagina assim, né? Moisés morreu no Monte Nebo lá e Deus o sepultou. Eu não imagino Deus fazendo assim um velório, né? Pô, vamos velar aqui o corpo de Moisés, né? Pô, coitado do nosso filho aqui que morreu. Inclusive esse termo sepultou em hebraico pode ser escondeu também. Então eu creio que Moisés ele morreu, assim, entre aspas, mas ele foi levado como se fosse arrebatado, como Elias e Enoque foram arrebatados. Então, isso até o permite aparecer na transfiguração, não como uma alma penada, mas como um homem que teve uma experiência na morte muito estranha, diferente. Ele não morreu e foi enterrado. E todo mundo, poxa, coitado. Ninguém sabe onde ele foi sepultado e muito provavelmente ele foi levado, né, pelo arcanjo Miguel e por isso que ele entra na Terra Prometida depois já numa condição já espiritual ali, né? Verdade. Uma outra dúvida aqui que mandaram para a gente também na verdade, Êxodo também é um livro que também é recheado de mistérios, né? E a pergunta é referente à sarça ardente. A sarça ardente, o que é uma sarça ardente? Como que é possível que uma planta possa se queimar sem que se consuma? Você tem a explicação científica para isso, da metafísica, né? Sobre os fungos que são bioluminescentes, que eu já vi. Mas as coisas de Deus são maravilhosas quando você não sabe da teoria, mas quando você conhece na prática. E eu já tive experiência com isso várias vezes. E aí você vê que toda a metafísica e todas essas coisas, elas são escravas da vontade de Deus.
porque essas coisas só acontecem onde o povo de Deus está. Então tudo bem que possa existir um fungo bioluminescente, todas essas coisas. Por que essas coisas acontecem quando o povo de Deus está? Por que isso aconteceu com Moisés? Por que isso acontece com as pessoas no monte? Por que quando a pessoa chora? Eu já tive experiência com isso. E é engraçado, né? E essa bioluminescência e essa metafísica, ela só acontece quando você está em comunhão com Deus também. Não adianta só estar ali. Se você estiver ali chateado, injuriado, comigo não acontece. Mas quando você está no Espírito, e quando você está ali com o coração quebrantado, aí você vê aquelas coisas acendendo, e eu vou te falar, são os galhos, né, que acendem, primeira vez eu olhei apavorado, a segunda vez eu já fiquei mais com intimidade, e a terceira vez a gente fez uma fogueira. A gente pegou os galhos sem medo de queimar a mão e juntou ali, e cara, a gente esqueceu de orar, a gente estava envolvido numa atmosfera de glória, tá acontecendo, e eu posso tocar, e Deus está aqui, Ele está feliz. E a gente estava no monte uma vez, e a gente começou a ver. E aí, os caras do lado, a gente começou a dar risada, porque aquilo era fantástico, e rir, uma alegria. E aí tinha uns irmãos assim, orando do lado, e falavam, Senhor, porque nós não estamos aqui para brincar como outros. Como esses. Tipo, cara, e Deus estava ali com a gente, se manifestando a glória dele, cara. Então tem coisa que você é pela teoria, tem coisa que você é pela prática também. Tem muito crente vivendo a prática e desfrutando dessa glória, né? Verdade. Agora, como para Moisés, no caso, foi a primeira experiência dele com Deus, deve ter tomado um susto aí, né? Totalmente, né? Porque não só era uma árvore, um arbusto que pegava fogo e não se consumia, mas ele falou também, né? Falava. Então, é uma árvore falante, né? Aí o cara já... Pô, terrível, né? Comigo os galhos de pegar não falaram, fogo não. Ainda fala, hein? Os galhos não falaram. Não né? falaram. E aí o cara falou, ó, tira essa sandália porque é um lugar santo, né? Aí ele, meu Deus, acho que eu encontrei com Deus, vou morri. E aí Deus fala, não, cara, tô te chamando para aquela missão antiga, né? Que você tinha começado na sua juventude lá aos 40 anos. Porque Moisés aos 40 anos deu uma de Che Guevara, né? Olhou assim e falou, poxa, tem muita injustiça aqui no Egito, hein? Vou ajudar aqui os oprimidos, né? Então ele entrou numa de, vou fazer uma revolução aqui. Aí falou, ó, cara, ninguém vai mexer com o meu povo não, que senão eu mato aí. E a gente conhece a história, né? Ele matou um servo lá e depois quando ele foi discutir com a galera, o cara falou, ó, você acha que eu não sei? Eu sei que você matou o cara. E aí ele fugiu, né? Ficou anos no deserto. E aí Deus falou com ele, cara, ó, vocês estão aí há 400 anos sofrendo, e essa é a simbologia da sarça, né? Sarça, em hebraico, ela tem quase o mesmo nome de Sinai, porque sarça é Senei em hebraico e Sinai é Sinai mesmo. Significa espinho, porque o Monte Sinai ele é cheio de pontas assim, é pontiagudo, parece espinhos, e a sarça é um arbusto espinhoso também. E tinha o fogo ali que estava em cima da sarça, mas ela não era consumida. Então aquilo ali era simbolicamente Deus estava falando, vocês estão há 400 anos sofrendo como se tivessem espinhos sendo cravados em vocês e pegando fogo, mas vocês não foram destruídos, vocês não foram consumidos. E agora está na hora da gente sair dessa casa da servidão, né? Aí ele pergunta para Deus, poxa, tudo bem, mas eu não tenho capacidade de fazer esse serviço, né, de tirar o povo de lá. Quem sou eu para fazer isso? Aí Deus falou, você não é ninguém, mas eu sou. Então vai lá e diz que o eu sou mandou liberar o pessoal, né? Então a sarça, como tudo que Deus faz, tem uma simbologia tremenda, assim, do povo que está ali sofrendo nos espinhos, pegando fogo literalmente, mas não foi consumido. E aí dali ele tirou e fez uma grande nação, né? Eu creio que essa que é a simbologia da sarça. Legal. Bom, agora outra. Levando em conta que Moisés escreveu o Pentateuco, como ele foi capaz de escrever a própria morte em Deuteronômio? Quem falou que Moisés escreveu tudo, né? Alguém pode ter complementado e muito provavelmente complementou, possivelmente o Josué, que deve ter escrito o livro de Josué, que vem depois do Deuteronômio. Como são feitas as biografias, né? Com certeza. Então ninguém falou assim, este é o livro de Deuteronômio. Moisés escreveu todas as palavras escrito que por aqui, mim mesmo, inclusive até a minha morte. Pós-mortem, né? Outra opção que eu não creio que foi isso, mas não é impossível, ele teve a revelação daquilo antes de morrer. Isso acontece também, né? Jesus foi conversar com Pedro e falou, Pedro, tu me ama? Pedro falou, amo. Você me ama de verdade? Amo, cara. Tem certeza? Aí Pedro falou, poxa, cara, tô achando que você tá com dúvida que eu te amo.
Aí ele falou, então é o seguinte, cara, você vai morrer com a mesma morte que eu tive. Então Pedro recebeu de Jesus, ainda em vida, a informação sobre como ele ia morrer. Ele ia morrer crucificado, e segundo a tradição cristã, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Por opção dele ainda. É, que ele falou, não sou digno de... Então, assim, o cara podia ter escrito, ó, pô, Jesus falou que eu vou morrer assim, não sei o quê. Eu não creio que foi isso não, mas muito provavelmente Josué continuou. Escreveu o resto da história e depois escreveu o livro de Josué também. E eu acho que isso não invalida nem um pouco a palavra de Deus. Ninguém disse que Moisés escreveu tudo e se ele não escreveu não desmerece também. Outro homem inspirado por Deus escreveu. Legal. Outra questão também que o pessoal também fica com muita curiosidade, chegou pra gente também, pergunta, como que podia cair pão do céu? E se era mesmo pão que caía do céu? Tem algumas teorias, né, sobre algumas árvores, né, que secretam uma substância. Musgo também. Tem outra teoria que são como se fossem uns bichinhos, como se fossem uns gafanhotos também que secretam também uma outra substância doce, todas essas coisas. Eu acho difícil que essas árvores ou esses bichinhos e todas essas coisas, eles fizessem isso de forma tão certa. Sistemática. Né? Sistemática, de segunda a sexta-feira, né? Pula. Uma vez por dia. Né? No sábado os bichinhos não fazem isso, né? E todos os dias durante muitos anos, né? São alguns mistérios que a gente tem, que quando a gente consegue, Deus permite, a gente acaba tendo uma revelação, né, dessas coisas, né? Mas tem algumas teorias sobre esses bichinhos e sobre essas árvores que secretam esse pó que fica sobre as pedras. Para explicar o maná. O mais curioso do maná, eu acho, é o próprio nome, né? Porque começou a cair aquele negócio, o pessoal falou, o que é isso? O que é isso em hebraico é mar, na. Má é o quê, né? E na é isso, né? Tipo, ava! Vamos comer esse ava aqui. O nome do negócio é o que é isso, pra vocês terem ideia. Porque ninguém sabe direito o que é isso, né? Mas assim, se Deus fez o universo inteiro, como a gente estava conversando nos programas anteriores, soltar um pãozinho é muito fácil, né? É verdade. É uma moleza. Os caras falam como é que pode um pão, ou um musgo, ou qualquer coisa, lá um wafer, ou uma bala juquinha, sei lá, um traquinas caído. Se Deus quiser jogar, ele joga, cara. Né? Então, uma vez ele parou o sol, por exemplo, quando Josué estava Aliás, lutando. ele não parou o sol, ele parou o universo. Sol não, né? Ou a terra, né? Às vezes ele parou a terra. Ele parou o universo. Ele retrocedeu o relógio de Ezequias, então... Quando Jesus morreu, o céu todo se escureceu. Para soltar um pão ali é mole, né? É muito fácil. Assim como a ave levou comida para Elias também no deserto, né? Isso é a provisão de Deus. A gente tem relatos de que em algumas cidades, né, por exemplo, choveu peixe. E aí depois eles entenderam que tinha dado um tufão no mar, que carregou esses peixes pelas nuvens, e já dando a ideia de um milagre. Mas se de repente naquela cidade eles estão passando fome e cai peixe dali, vai me dizer que não é um milagre? Ainda que Deus fez o tufão, pegar os peixes e jogar lá. Da mesma forma, Deus criou as coisas, esse pão, e trouxe de algum lugar, e pelos ventos foram carregados, para um povo que estava morrendo de fome, que não tinha como plantar e colher, isso foi um milagre. Então, necessariamente, não precisa necessariamente Deus ter criado do nada aquele pão. Ele pode ter carregado, ele pode ter feito de diversas formas, né? E é um milagre. Então, não é porque a coisa, se ela tem uma explicação científica que ela deixa de ser um milagre. Né? Claro. Sim. E o curioso também, né, do maná é a data a prazo de validade, né? Não adiantava juntar. É perecível. Não, adiantava, né? Na sexta adiantava. Ele é perfeito, ele perece se você juntar na quarta-feira para a quinta, ele estraga. Mas da sexta para o sábado ele não estraga. Olha que perfeição. E o maná que ficou dentro da arca também, ele não ficou apodrecido, né? Verdade. Pô, tem que jogar esse maná fora aí que tá fedendo. E o maná, ele é fantástico. Por quê? Porque ele trabalha com a dependência, né? Então, quer dizer, quem depende do maná e não pode juntar, ele tem que crer que amanhã vai ter de novo. Vai ter maná. Então, uma das questões da palavra de Deus, quando fala sobre a glutonaria, é que as pessoas comiam desesperadamente porque vai que amanhã não tem esse maná. Então, ali onde Deus está começando a falar que era falta de fé. Né? Então, a dependência de Deus em todos esses dias, gerada por esse ensinamento que foi o maná. O maná é fantástico. O maná é fantástico. O ser humano tem, por natureza, essa questão de você juntar, né?
para você poder ter por mais tempo, né? E aí começa a existir essa questão da dependência, né, das coisas, né? Então as pessoas em todo mundo precisam ter, ela precisa se sentir confiante de que os filhos não vão passar fome, de que ele vai ter empregado, de que nada vai acontecer. E aí você fala assim, cara, Deus é maravilhoso, ele é o teu sustento. Primeira coisa que o novo convertido faz é assim, eu que não trabalhe não para ver se Deus me sustenta. O novo convertido não, mas talvez o pai do novo convertido, talvez o irmão, você que não trabalhe para ver se você fica aí falando de Deus, 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 você que não trabalhe não para ver se você vai ter. E é exatamente essa cultura que Deus quis tirar do povo, e Ele continua falando nos nossos corações, dependa de mim, eu vou te sustentar, eu sou a tua provisão, e todas essas coisas. E ali eles tinham que fazer na prática, não tinha como plantar, não tinha como colher. Eu vou comer hoje, e amanhã Deus vai me dar de novo. E no dia que eles entraram na Terra Prometida, parou de cair o maná, certinho. Porque ali já Fantástico. dava para plantar e colher, não né? precisava já. Deu na medida, Senhor, manda aí que a vida tá difícil, né? O sol tá muito quente. Ou, né, de repente, Senhor, eu gostava tanto de comer o maná. O maná era saboroso, aqui eu saudável. vou ter que ficar trabalhando, vou ter que ficar plantando. Mano, continua mandando. É muito quando bom. precisa. Gostinho né? de mel ainda. Mel, né? E é verdade, né? saboroso. Você falou sobre o suprimento do maná, a questão também dele suprir todas as necessidades fisiológicas do corpo, né? Então, Os nutrientes, as vitaminas, né? Senão o pessoal poderia morrer, né? de várias Era doenças, completo, né? né? Você come um alimento que só tem um tipo de vitamina, Ficar você morre, né? anêmico ali, desenvolver várias doenças, podia. Verdade. Era bem completo. Como o mel, né? O mel é um alimento bem completo, né? É verdade. Talvez por isso tivesse gosto, né? É, Tivesse meio- alguma relação. É, deve ter alguma relação. Mais uma aqui, acho que dá pra gente fazer mais uma antes da gente encerrar. Por que Moisés apareceu para Jesus na transfiguração? E o que isso significa? Isso aí, esse assunto é polêmico, né? O Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, foi uma sessão espírita maravilhosa, né? Só quem apareceu ali foi Moisés e Elias, né? Que não morreram. Elias a gente sabe que não morreu, que passou um bonde das 6 lá e levou o cara, né? A famosa carruagem de Deus lá, que até o pessoal diz que foi uma abdução alienígena, né? Que passou uma nave e ele foi abduzido, aí o Eliseu falou, pô, cara, bota aí no jornal aí que meu chefe foi abduzido aí que tá difícil. Lógico que não foi isso, né? Mas o ufólogo fala isso, né? Foi uma abdução. Foi uma abdução, né? Foi um arrebatamento de Deus, né? Uma carruagem de fogo, né? Segundo a palavra diz. Então, assim, Elias não morreu, ele foi tomado assim como Enoque. E Moisés também meio que foi tomado, porque o anjo levou o corpo dele, segundo Judas fala, né? Então eles aparecem ali para mostrar que a Torá e o Neviim, porque o Antigo Testamento é separado é o Tanakh, né, que chama em hebraico, que é o do Tanakh é Torá, que é a lei, e o Neviim são os profetas e o Ketuvim são os escritos, né, os históricos. Então quando aparece Moisés e Elias ali, além deles estarem falando, nós assinamos embaixo no ministério de Jesus, porque ele é o nosso Deus, eles estão mostrando que a lei e os profetas confirmam que aquele ali é o Messias prometido, né? Então há um nível de simbologia tremendo. E o que eu acho mais interessante é Jesus chegar para a tropa de elite dele ali, né? Que é Pedro, Tiago e João, que ele só chamava esses 3 para operações especiais, e chegou e falou, eu tô com esse disfarce de carpinteiro aí, mas é o seguinte, olha quem eu sou de verdade. Aí tipo, puxa o Fat Eclair, né? Olha quem eu sou. Aí os caras, pô, esse cara é Deus mesmo, né? Então ali é uma simbologia maravilhosa de Deus sendo manifesto ali num ser humano, e Moisés e Elias já terem confirmado isso, né? Porque eles pregaram isso. Então, E eu uma creio questão que de período também, né? Que eles representam períodos também históricos importantes para o povo de Israel também, né? Então Deus talvez tinha outros príncipes no coração de Deus, da qual Jesus Cristo não chamou para aquele momento, né? Pessoas que não fizeram parte da história, mas para o povo de Israel eles eram importantes em questão também dos seus períodos, né? Então ele mostra, olha só o time que está sendo reunido lá no céu, né? É verdade. Muito bom. Acho que dá tempo de mais uma, aqui rapidinho, antes da gente encerrar. Por que Deus não mostrou sua face para Moisés? E por que Moisés não foi perdoado para que pudesse ver a terra que emana leite e mel? São 2 perguntas, Duas né? perguntas. A Vamos só na primeira, a então. primeira é mais... Por que Deus não mostrou sua face para Moisés? E se der, a gente fala sobre a próxima, porque a gente falou um pouquinho já, né, sobre essa questão que está na segunda. Então vamos só na primeira. Por que Deus não mostrou sua face para Moisés? Deus fala que com Moisés eu falo face a face.
Mas Jesus fala que ninguém viu a face de Deus, né? Então, às vezes, pode ser um jeito de falar ou de escrever que Deus falava face a face com Moisés, que ele apareceu na sarça, né? E a gente vê outros relatos dos próprios apóstolos, né? De que quando a glória de Deus invade aquele lugar em Atos, eles não suportam a glória de Deus. Então, provavelmente, Deus não se revela, primeiro porque provavelmente ele não tem a face humana de Deus é Jesus. Né? Então, talvez Deus, Pai, não necessariamente tem uma face humana. E quando ele fala que criei o homem à minha imagem e semelhança, não significa que ele criou a semelhança humana de Deus. Mas ele tem a semelhança dele, a semelhança política, a semelhança de justiça, a semelhança do amor, a semelhança de todas essas coisas de Deus. Né? Então, criei o homem à imagem e semelhança. E por ele não ter, talvez, o homem tem a necessidade de ver, né? Por isso que o homem cria ídolos, né? Porque ele precisa de olhar para uma cara de alguém para ele entender que aquele ali é o Deus dele. E eu acredito que na segunda coisa é por não simplesmente suportar a imensidão da glória de Deus. Os apóstolos não suportaram a ponto de eles caírem no chão. Talvez, e provavelmente Moisés também não suportaria que Deus o visse, olhasse ele nos olhos, né? Então você tem, por exemplo, essa descrição de Jesus no seu corpo glorificado, que seus cabelos são brancos como a neve, os seus pés de latão reluzente, para que a gente possa entender, né, da forma que a gente consegue, o simbolismo da presença de Deus, da figura de Deus. Né? Esse assunto rende, hein? Rende. Não, porque a gente tem que entender o esvaziamento, né? Como é que Deus chega para Moisés e fala, ó, cara, você vai escrever minha lei aí. Ele se esvazia. Eu creio que quem apareceu para Moisés foi Jesus. Jesus é a imagem do Deus vivo, como a Bíblia diz, e é a forma esvaziada de Deus, que Filipenses fala que Jesus Cristo, sendo Deus, não usurpou assumir a forma de Deus, antes ele se esvaziou. E eu creio que Moisés, depois de conversar muito tempo com Jesus, que é a imagem de Deus, ele falou, ó, você não é assim não, cara. Você está me enrolando. Eu quero ver você no esplendor da sua glória. Então essa pergunta aí está meio mal formulada também, porque ele viu a face, mas ele não viu a face no esplendor da glória. Deus falou, a glória não dá, porque se você olhar minha glória você vai morrer. Mas ele viu a parte de trás da glória. Viu as costas. Aí é outro programa. Dá para falar muito só sobre Pô, isso, né? só essa parte aí, meu amigo. Então vamos deixar para depois, né, nos próximos, aí você que está acompanhando, né, o programa Mergulhando na Palavra, fique ligado com a gente para você saber o que acontece mais aí com Moisés, a glória de Deus, a face. Tem muito assunto bíblico para a gente abordar aqui. Tem. E eu quero agradecer mais uma vez o pastor Du. Obrigado, até a próxima. Prazer imenso estar aqui. E pastor Daniel Lopes Valeu, também. Bruno. Obrigado aí, valeu. Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência. Fique conosco aqui no Bola TV. Programa Mergulhando na Palavra volta. Até mais. Tchau.